Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta noite. O amor continua sendo o grande paradoxo. A começar pela palavra que é tão pequena, 4 letrinhas apenas. E o que é que o amor é capaz de realizar? É tão grande essa realização que nós não temos ideia dela. Um outro paradoxo é que o amor, ele ainda sendo a tônica da nossa vida, a ponto de ter dividido uma era da nossa história, porque o planeta Terra era um mundo primitivo, até a chegada de Jesus. E quando ele deixou a sua lei para nós, que é a lei de amor, ele transformou o planeta de planeta primitivo num planeta de expiação e provas. A força do amor é indizível. E ainda, por conta desse paradoxo, nós não conseguimos dimensioná-lo em nossas vidas. Tanto é que o amor é a unicidade com Deus. O próprio João Evangelista, depois reencarnado como Francisco de Assis, ele definiu o amor como sendo Deus, Deus como sendo o amor. Então, imaginemos o que significa o amor para nós. É algo muito grande, mas coloca para nós uma unicidade com Deus. E, no entanto, paradoxalmente, o amor é dividido, é adjetivado em várias frentes. Por exemplo, amor à pátria. Como se o amor à pátria devesse ser diferente dos outros amores, mas fala-se amor à pátria. E quantos são os políticos que se candidatam por amor à pátria, entre aspas, com a proposta de zelar pela nossa paz, pela nossa integridade, pelo nosso bem-estar, e de repente, num ato díspar do amor, egoisticamente, eles visam apenas, em primeiro plano, o seu bem-estar, para depois, secundariamente, zelar por todos nós. É um paradoxo. Um outro paradoxo é o chamado amor conjugal. As pessoas se propõem a viver juntas, com a proposta assumida perante principalmente a igreja, que é a nossa mãe, uma vez que todos nós já transitamos pela igreja católica, e lá fazem um pacto de amor eterno, na tristeza, na alegria, na doença, na saúde, e lá pelas tantas, as pessoas se separam. É mais um paradoxo, uma vez que a gente entende que o amor deveria crescer na medida em que duas pessoas convivessem juntas, porque vão se conhecendo melhor, vão se adaptando, vão investindo uma na outra, vão construindo algo em volta, que há uma razão insofismável para que essas duas criaturas, embasadas no amor, sustentem aquela produção, e lá pelas tantas resolvem separar, rompendo de vez a conjugalidade. Pelo menos nesta atual encarnação. Conta-nos Hilário Silva que um senhor vivia muito bem, amando irrestritamente a sua companheira. E num determinado momento, depois de alguns anos de convivência, ele chega para ela e diz assim: estou partindo. Mas o que me consta, você não tinha nenhuma viagem programada.
Mas eu não estou me referindo a nenhuma viagem, eu estou dizendo que eu estou partindo, não mais vou conviver com você. E ela foi pega de surpresa, questionou de imediato, mas me apresente uma justificativa, por quê? E ele disse, não tem justificativa, eu estou partindo. E foi. Mas em última instância ela ainda lhe disse, olha, a porta está aberta. Quando você quiser voltar, eu estarei à sua espera. E ele foi, envolvido com uma outra criatura, passou-se o tempo, e paradoxalmente, esta outra criatura o abandonou. E aí então, ele entrou num estado de solidão, de soledade, de depressão. Mais uma vez, o paradoxo, porque quando uma pessoa rouba a outra de alguém, seria de se esperar que ela cuidasse dela como se fosse um tesouro para a eternidade. Mas não foi o que aconteceu. Ele foi preterido e deixado só. Internado no hospital, por conta da depressão, ele ainda ultimou uma prece, pedindo a Deus que lhe permitisse, nem que fosse nos últimos dias da sua vida, que ele encontrasse a sua primeira esposa. Logicamente que uma prece sem muita razão, mas, para surpresa dele, ele estava internado numa cidade onde a sua esposa, ou melhor dizendo, a sua primeira esposa, era enfermeira. E quando, depois de muitos anos, se deparou com aquela criatura, ele pediu que ela lhe perdoasse. E então ela disse assim, já está perdoado. Eu esperava tê-lo em meus braços novamente. E cuidou dele até o final da sua vida. Mais um paradoxo. Quando preterida, reunir forças, depois de longos anos, de ter se mudado daquela cidade para outro lugar, encontrar o marido doente, numa situação extremada, e lhe dar toda a guarida até o final da vida, é mais um paradoxo do amor. Talvez aí fosse o amor justificado, que mais tarde nós vamos tentar mostrar que essa criatura estava com a razão. Mas sempre ficamos questionando este amor conjugal. Quando seria para fortalecer os laços de união. E de repente, lá pelas tantas, as pessoas se separam. Um outro amor paradoxal é o amor paternal. Os pais dizem que amam os filhos. E, via de regra, quase sempre o homem não questiona, como esta criatura que eu acabei de mencionar, não questiona o bem-estar da prole, dos filhos. E parte em retirada, muitas das vezes abandonando-os ao ostracismo. Quantos pais que vão embora e não voltam, nem para saber o que está acontecendo com seus filhos. Se não deu certo relacionamento com a parceira conjugal, tudo bem, vamos entender que é uma dificuldade de gênio, de relacionamento afetivo e assim por diante, mas o filho, a filha, entre aspas, que não tem nada a ver com isso, deveriam ser pelo menos atendidos por esse amor paternal. O amor filial é o mesmo paradoxo. Os pais não medem esforços para atender os filhos nas suas mínimas e máximas necessidades. E quando os pais já estão em idade provecta, na senectude, os filhos que deveriam cuidar muito bem deles, muitas das vezes internam-nos em casas de repouso, às vezes em asilos, quando muitas das vezes poderiam ampará-los nos seus últimos instantes. É mais um paradoxo do amor. Um outro paradoxo é o amor fraternal.
eu já não quero me referir nem ao amor entre os irmãos de sangue, porque, via de regra, essas criaturas são ligadas por esse amor. Mas, às vezes, na trajetória do tempo, eles brigam por nada e rompem. Agora, recentemente, uma senhora veio ao meu consultório, muito entristecida, porque só tem 2 filhos, uma filha e um filho, e os 2 se odeiam. Palavras dela, por conta da herança do pai. Os 2 não podem nem se ver, por conta da herança do pai. Não se entenderam na divisão, e a partir daí estão se hostilizando veementemente. E a mãe sofrendo profundamente as consequências. Eu fico pensando, foram agraciados, entre aspas, com uma fortuna, porque nem isto eles tinham com o desencarne do pai. Logicamente, com a desdita do desencarne do genitor, mas pelo menos deveriam estar alegres por herdarem aquela parte que seria muito útil para a vida deles, e no entanto, brigam, se hostilizam e colocam danosamente em risco a integridade psicológica da mãe. Um outro paradoxo, que amor fraterno é esse? Que de repente, por conta de uma herança, esquecem de que são irmãos. Esquecem que vieram no mesmo lar para se afinizarem na lei do amor fraterno. E de repente passam ao extremo do amor ao ódio. É outro paradoxo. E eu também quero enfatizar o amor fraterno extra consanguíneo, fora do próprio lar, uma vez que nós todos somos irmãos. Deveríamos nos referir aos outros como irmãos que verdadeiramente somos. E temos uma facilidade muito grande para denegrir a imagem daquela outra criatura que ainda não entrou no rol da nossa fraternidade, porque ainda não entendemos que somos filhos de Deus e aquela pessoa também merece, no mínimo, o nosso respeito, a nossa consideração. Então, esse amor, todo mundo fala nesse amor, ele não está sendo justificado pelo comportamento das pessoas. Por mais que elas queiram se justificar, deixa muito ainda a desejar. Tanto é que o Paulo de Tarso, fazendo uma observação aos cristãos da época, escreveu uma carta aos Coríntios, dizendo o seguinte: mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e o símbolo que retine. Mesmo que eu tenha o dom de profetizar, que eu conheça profundamente a ciência e os mistérios, se eu não tiver amor, nada me adiantará. Mesmo que eu tenha o dom de profetizar, mesmo que eu tenha fé a ponto de transportar uma montanha, mesmo que eu dê tudo aos pobres, o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada me adiantará. Porque o amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não se regozija com a injustiça, mas alegra-se com a verdade, não advoga em causa própria. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Quando eu era criança, eu pensava como criança. Agora que eu sou adulto, sou homem, eu penso como adulto, como homem. Permanecem entre nós a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior dentre todos. Então, nós precisamos analisar o conteúdo do amor exarado pelo Paulo. Refletir um pouco sobre ele.
Quando ele disse assim, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, o que significa isso? Tem muitas pessoas que se valorizam por falar diferentes línguas, serem eruditas, e até serem representantes de Deus, entre aspas, à frente de movimentos religiosos. Mas quando essas pessoas se embasam nos valores transitórios e deixam de mostrar a essência que é o amor, fazem só barulho, como o sino ou símbolo que retine, mas na essência não produzem nada de importante. Mesmo que eu tenha o dom de profetizar, que eu conheça profundamente a ciência e os mistérios, se eu não tiver amor, nada me servirá. Que adianta conhecer a ciência e os mistérios, se a pessoa não tem amor para ofertar? Não vai servir para nada esse conhecimento. Pelo contrário, vai responsabilizar mais a criatura pelo conhecimento que tem e pela prática indevida do amor. Mesmo que eu tenha fé a ponto de transportar uma montanha, que eu dê tudo aos pobres, o meu próprio corpo para ser queimado, num sacrifício extremado por amor a Deus, se eu não tiver amor, nada me adiantará. Então, a fé sem obras é morta, disse o Tiago. Se tu tens fé, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras, com as minhas obras mostrar-te-ei a minha fé. Então, às vezes a pessoa diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, na espiritualidade, mas não tem amor no coração, não vai adiantar. E os outros, que dão tudo aos pobres, fazem caridade material, doam materialmente, mas não é capaz de pegar na mão de um pobre, perguntar o seu nome, fazer-lhe uma visita, lhe dar uma assistência a outra, que não a da materialidade. Onde está o amor dessa criatura? Criaturas que fazem verdadeiros sacrifícios, sobe uma igreja de joelho, com feridas por consequência, deixadas na rótula da sua perna, por amor a Deus, entre aspas. Esse sacrifício não adianta nada. Meu pai quer não o sacrifício, mas a transformação, disse um profeta. O importante é a pessoa se transformar, vivenciar o verdadeiro sentido do amor, não é o sacrifício. Esse sacrifício não leva a nada. E muito menos uma negociata com Deus através das promessas. Quantas pessoas tentam negociar com Deus através de promessas? Não adianta também. Quantas pessoas se imolavam na antiguidade, verdadeiro sacrifício, doando a própria vida? Essa pergunta o Kardec fez. Uma pessoa dando a vida, tentando conseguir alguma coisa por conta desse ato, é importante para Deus? Se não, seria melhor que ele ficasse vivo e continuasse fazendo alguma coisa por Deus do que morrer, simplesmente deixando numa desfaçatez, deixando às escondidas o desejo de estar voltando para o plano espiritual. Morreu por uma causa que nem sempre foi justa. Seria melhor que ele continuasse vivo, trabalhando por uma causa nobre, do que morrer achando que isso pode agradar ao Criador. Então, nem isso. Então o Paulo acrescenta, o amor tudo sofre. A pessoa que ama, ela está disposta a sofrer, a batalhar, a lutar por aquela causa. Não vai fugir diante do testemunho, que é o que na grande maioria as pessoas fazem. Basta complicar um pouquinho, a pessoa parte em retirada, larga o problema, mas deixa também a solução, porque o problema e a solução estão sempre juntos.
O amor, tudo espera. Quem ama, ela sabe esperar. Como no caso daquela mulher que foi esperar o marido na última hora dentro do hospital para cuidar dele. Para cuidar dele. Outro dia uma senhora foi no meu consultório e disse assim: Aguinaldo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Ela levou a irmã excepcional para consultar comigo. Eu disse: pois não, pode perguntar. Olha, eu me casei e vivia muito bem com meu marido. Até que um dia a minha irmã, solteira, não estava muito bem, eu a trouxe para dentro da minha casa. E então, passado um tempo, eu soube que a minha irmã estava tendo um caso com meu marido. E eu fiquei quieta, não fiz nada. Até que ela foi para São Paulo, eu continuei com meu marido. Passado um tempo, ele veio a desencarnar. E agora eu soube que a minha irmã estava muito doente, eu a trouxe para dentro da minha casa para cuidar dela. Você acha que eu fiz uma coisa muito boa? Eu disse: olha, eu tiro o chapéu para a senhora. Porque estas duas situações só tem algo que pode fazer com que a senhora tenha feito essas duas coisas. É o amor de Deus no seu coração. Porque de 1000 pessoas, talvez uma conseguisse fazer o que a senhora fez. E a senhora vem me perguntar o que eu acho? Eu só posso dizer que a senhora é um exemplo para ser seguida por todos nós. Se não tivermos competência e capacidade, retrata exatamente a nossa inferioridade espiritual. Mas a senhora fez o que deveria ter sido feito. E agora, além de viúva, custodia a irmã excepcional e a outra que está doente dentro da sua casa. Soube esperar, soube passar por cima. E agora acreditando numa vida melhor. Porque o amor tudo crê. Quem ama acredita, acima de tudo, que Deus é amor. E reserva para os seus eleitos exatamente o reino de luz, de justiça, de bondade e de amor. E ela, consciente disso, não abriu mão do seu compromisso. Cumpriu regiamente o seu papel, retratando o verdadeiro sentido do amor. Se nós perguntarmos isso lá fora, a grande maioria, quase absoluta, vai dizer: esta mulher está tantando a cabeça. Só pode ser. Quando nunca vi uma mulher tão lúcida como essa, que soube entender a proposta de Jesus: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, pega a sua cruz e me siga. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Agora, quando eu era criança, eu pensava como criança. Como sou homem agora, outrora era criança, pensava como criança. Como sou homem agora, penso como homem. Isso retrata que o Paulo estava dizendo que ele não entendia ainda o verdadeiro sentido do amor. A começar que ele perseguia os cristãos. E quando ele viu Jesus, ele pôde perceber a grandeza daquela alma. E ele só fez uma pergunta: que é que tu queres que eu faça? Não fez mais nenhuma outra pergunta. E passou a trabalhar pelo amor a Jesus. O amor não é ufanoso. A pessoa não se vangloria, porque ela sabe que ela não é detentora de nada, a não ser dos seus próprios atos. O resto, tudo é transitório. O amor não se orgulha. A pessoa que tem coração voltado para o amor, que procura viver essa essência, ela não vai ter orgulho dentro de si. Orgulhar-se de quê? Se somos detentores apenas da nossa alma, mais nada. E tem muitas pessoas que se orgulham por um título, por uma posição, por um poder, tudo transitório. Não advogue em causa própria o amor. Quantas vezes nós emprestamos alguma coisa para alguém e a pessoa não nos paga? A gente é capaz de chegar ao extremo, às vezes, da agressão física.
Quando, a bem da verdade, nós não precisamos lutar por isso. Quando a gente empresta, a pessoa não nos paga, vamos pleitear, não pagou, vamos trabalhar e continuar a nossa vida. Nós estamos apenas devolvendo aquilo que não é nosso. Mas não vamos maldizer a criatura. Pelo contrário, a proposta de Jesus é: amai o inimigo, fazei o bem pelos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, e bendizei os que vos maldizem. Essa é a proposta crística. E se aquilo tiver que voltar para nós, que nós emprestamos e a pessoa não nos devolveu, Deus vai arrumar um jeito de lá na frente nós fazermos um negócio muito bom e reavermos aquilo que nós legamos àquela criatura. Agora tem pessoa que diz: não, é meu, eu vou lutar e eu não quero nem saber. Algum tempo atrás foi um moço no consultório e disse assim: olha, doutor, eu vim aqui porque minha mulher pediu que eu viesse conversar com o senhor. Eu falei: tudo bem, vamos conversar, o que está acontecendo? Não, eu fui avalista de entre aspas, um amigo, e ele me deixou numa situação muito complicada. Eu tinha 2 fazendas, tive que vender uma para pagar o aval, e agora eu quero matá-lo. O que o senhor acha? E eu disse: bom, é um péssimo negócio, porque o senhor não vai receber dele, morto não paga a conta, é complicado. Em segundo lugar, o senhor vai para a cadeia, vai deixar sua mulher lá fora, entre aspas, sozinha e viúva, porque na cadeia não vai dar para viver maritalmente com ela, e pode ser que o senhor esteja correndo o risco de ela arrumar outro, que não é uma boa. E segundo, os filhos vão ficar órfãos de pai presidiário, jovens ainda, pode trazer um problema. Então o melhor que o senhor faz é continuar trabalhando na sua fazenda, pedindo a Deus misericórdia para com essa criatura, e diz o Chico Xavier que quem vive retamente, Deus provê, Deus vai provê-lo de alguma forma. Passado um tempo, ele volta no consultório, e eu perguntei: e aí? Olha, doutor, o meu amigo desapareceu, mas já comprei outra fazenda. Falei: pois veja que eu estava certo. Passado algum tempo, esse moço desencarna, teve um infarto e desencarnou, já numa idade mais avançada. E eu fico perguntando: se ele tivesse praticado aquele assassinato por conta do aval dado àquele amigo que não lhe pagou, quanta desdita viria por conta de tudo isso? Só que a pessoa, no seu orgulho ferido, quer cobrar de alguma forma o reaver do seu moral, quando a bem da verdade vai complicá-lo um pouco mais. Então o amor não advoga em causa própria. Permanecem entre nós a fé, a esperança e o amor, mas o amor é o maior dentre todos. A fé é fundamental, logicamente que é. A fé faz com que a gente acredite em alguma coisa. É fundamental a gente acreditar em nós, acreditar no nosso anjo guardião, na espiritualidade, em Jesus, acreditar em Deus, acreditar numa vida que continua do outro lado. Então a fé é fundamental, é a alavanca que nos move para cima e para frente. A esperança. Há algum tempo atrás eu fazia uma crítica a uma frase com a qual eu não concordava muito: a esperança é a última que morre. Eu nunca gostei dessa frase. Eu preteria essa frase para colocar outra. Eu iria colocar uma outra que diz assim: a esperança nunca pode morrer. Mas hoje eu já não estou gostando de nenhuma das duas. Eu quero colocar uma outra que a gente não deve ter esperança. Porque a esperança é como se a gente depositasse alguma coisa no futuro. E o futuro pertence a Deus. É quase que uma redundância ter esperança. Logicamente que o amanhã será melhor. Mas é fundamental que nós hajamos com acerto hoje. Se agimos bem hoje,
o amanhã será melhor. Então, é uma certeza que tem dentro de nós, retratada pela fé. Eu não preciso esperar, eu sei que vai acontecer. Do momento que eu agir com apreço, o amanhã será melhor. Agora, tem muitas pessoas que vivem da esperança. Não, amanhã será melhor. Mas ela está fazendo por merecer? Ela está se justificando hoje? Ela está focando o dia de hoje? Ou está vivendo de esperança? Exatamente essa vivência de esperança é que eu não concordo com ela. Nós temos que viver hoje muito bem, com acerto. Não tenham dúvida que o amanhã será melhor. Essa certeza em nós. Agora, essa esperança, ou seja, retratada na fé de que o amanhã será melhor, lógico, nós não podemos deixar que essa esperança morra dentro de nós. Pelo contrário, ela nunca pode morrer. Essa certeza, essa convicção de que amanhã será melhor. Eu tenho certeza que amanhã será melhor. Desde que eu me comporte com equilíbrio hoje. Porque viver de esperança sem se justificar hoje, por certo, será uma incongruência. É mais um efeito paradoxal. Amanhã não será melhor. A esperança, de uma certa forma, retrata um pouco de ansiedade. Estou com esperança que no final do ano vai acontecer. Olha, final do ano. Vamos ter essa convicção de que se eu fizer hoje certo, possivelmente amanhã será muito bom. Mas se eu não fizer, não adianta eu cultivar minha esperança, que não vai ser melhor, porque eu não estou me justificando. Agora, entre a fé e a esperança, está aqui o amor, que é muito maior do que esses dois primeiros sentimentos. O amor é a essência da vida. O amor é a tônica da vida. Tanto é que Jesus contou uma parábola, a parábola dos bodes e das ovelhas, dizendo que um senhor chegou para os seus súditos e disse assim: passai à minha direita, vós que me visitastes, que me destes de comer, de beber, quando eu estava sem teto me acolhestes, desnudo me cobristes, foste me ver no presídio, no hospital, quando eu estava preso e doente. Passai então à minha direita. Está reservado o reino de Deus para vós. Aí aquela pessoa disse para ele: mas Senhor, quando foi que eu lhe fiz tudo isto? Quando eu lhe vesti, lhe visitei, lhe dei de comer, de beber, quando eu o acolhi? Aí disse Jesus nessa parábola, aquele rei disse àquela criatura: quando eu estive doente, na figura de um pequenino, quando aquela criatura esteve faminta, quando ela esteve sem teto, quando ela experimentou todas as agruras da vida, e você foi lá e lhe deu a devida cobertura. Todas as vezes que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Disse Jesus, retratando a palavra do rei nessa parábola. E disse, referindo-se aos bodes, disse aos circunstantes: passai à minha esquerda, vós que não me visitastes, não me acolhestes, não me deste toda esta cobertura. E a criatura fez a mesma pergunta: mas Senhor, quando foi que nós estivemos contigo e não te demos o devido aval? Aí então Jesus coloca novamente na palavra do rei: quando deixastes de fazer aquelas criaturas necessitadas, carentes, foi exatamente a mim que deixaste de fazer. Portanto, passa à minha esquerda e serás condenado ao fogo do inferno. Isso retrata que é a medida da nossa libertação espiritual. É o amor ao próximo. E a medida do nosso acrisolamento espiritual, o nosso egoísmo. O Cristo deixou isso muito claro para todos. Se nós quisermos ter um mundo melhor,
Espiritualmente falando, nós temos que começar a fazer o bem. Quanto mais, melhor para nós. Porque o bem retrata o amor. Agora, Jesus não disse quando vocês fizeram o mal. Não. Quando vocês deixaram de fazer o bem, vocês se complicaram. Então nós precisamos entender que a tônica da vida é o amor retratado no bem realizado ao nosso próximo. Não dá para ficar de braço cruzado, achando que basta apenas viver e cumprir o nosso dever. Porque o Cristo colocou claramente: quem cumpre o seu dever é inútil a Deus. Para sermos úteis a Deus, nós temos que cumprir o nosso dever e ajudarmos os outros a cumprirem os seus deveres na condição de irmãos, filhos do mesmo Pai, retratando o amor fraternal. O amor ao próximo, referendado por Jesus. Agora eu não sei porque as pessoas estão sempre se justificando, achando que, eu não faço bem porque não tenho tempo. O outro diz, porque agora não dá. As pessoas estão sempre se justificando, deixando passar em branco uma oportunidade de profundo crescimento e mérito espiritual. E quem disse isso foi Jesus. Hilário Silva nos conta uma história de que ele estava fazendo visitas a pessoas carentes, e levava um amigo. E esse amigo, chamado Leôncio. E então o Segismundo, acostumado àquela faina de ajudar os outros, convidou o amigo e ele o acompanhou naquele périplo, naquela caminhada. E quando chegava numa situação desditosa, aquele amigo, Leôncio, dizia assim: Segismundo, eu ainda sou muito pequeno para fazer isso que você está fazendo. Ia para um outro lugar, disse, eu tenho uma sombra, eu sou uma sombra ainda diante da sua luz, e de tal forma que custa-me realizar esse trabalho. Diante de outra situação, de infortúnio, ele dizia assim: eu estou mais para ser ajudado do que para ajudar, de tal forma que é complicado fazer isso que você está fazendo. E foi se justificando. Já no final da visita, chegar numa casa muito pobre, tinha um fogão de pedra, com poucas coisas ali para serem cozidas. E aí, Segismundo chegou para Leôncio e disse assim: você está vendo essa brasa? Lógico, eu estou vendo. Pois então, antes de ser brasa, esse elemento era um carvão. E carvão só serve para fazer sujeira e é muito feio. Agora, quando o carvão é tocado pelo fogo do amor, ele transforma-se em luz e se torna muito bonito. Então, se você quiser ser igual a esse carvão encandecido pelo fogo, coloque o amor no seu coração e comece a fazer rapidamente, porque senão você vai se tornar um carvão muito feio e só vai sujar onde quer que você esteja. Então, Segismundo deu uma lição muito caprichada para Leôncio, mostrando a importância de encandecer-se com amor e fazer o bem. Porque Jesus deixou muito claro a proposta do amor ao próximo. Resumiu toda a mensagem da sua lei. Reuniu todos os profetas para chegar num único ponto, que é o norte, que é o roteiro libertador da humanidade. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Agora, Alta de Souza, referindo-se a este trabalho de amor, de integração com Jesus e com Deus, ela disse assim: se buscas o Cristo soberano por excelso refúgio às próprias dores, busca hoje e amanhã por onde fores, no torturado coração humano. Desce ao vale de grandes amargores,
que denunciam os sofrimentos insanos, a aflição, a miséria e os desenganos entre os flagelos libertadores. Desce a afeição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, amando e servindo toda hora. E ante a divina primavera encontrarás o Cristo que te espera, crucificado, mas agradecido em cada ser que chora. Muita paz.